Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Muito se fala sobre pressão arterial, mas você sabe como aliviar os incômodos de sua elevação e quais são os possíveis sinais da hipertensão? Para falar sobre esse e outros assuntos, o Câmera Aberta de hoje recebe o doutor Alexandre Negri, ele é cardiologista. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. Doutor Alexandre, como identificar a hipertensão? Na realidade, assim, vamos começar definindo a hipertensão. Tudo bem. O que seria hipertensão? Seria uma elevação acima dos níveis dito normais. Hoje, nós colocamos como nível ideal de pressão arterial 120 por 80. O que seria isso? Pressão arterial, a máxima ou sistólica, 120, a mínima ou diastólica, 80. Mas como limite de normalidade seria caracterizaria o paciente como hipertenso aquele que tivesse uma pressão ou um nível de pressão arterial acima de 140 por 90. Então, abaixo de 140 por 90 não é hipertenso. Acima de 140 por 90 é hipertenso. Seguindo na sua pergunta, como caracterizar o hipertenso? O grande problema é esse. Muitos pacientes podem ser hipertensos, podem ter um nível bastante elevado da sua pressão arterial e não ter sintomas. E isso dificulta muitas vezes o diagnóstico e dificulta também o tratamento. Por exemplo, tem pacientes que às vezes vão para o consultório acompanhando um outro paciente, um parente, e pede para verificar a pressão. Nessa verificação da pressão arterial, o nível encontra-se bastante elevado e você acaba dando o diagnóstico para esse paciente de hipertensão arterial. Detalhe, ele não sentia nada. E às vezes, quando ele começa a tratar, a gente começa a resgatar o nível normal da pressão, ele começa a ter alguns sintomas até se adaptar à medicação. Aí entra outro problema. Esse paciente, se ele não for bem orientado, ele vai ficar chateado, eu não sentia nada, agora eu estou sentindo. Deixa de tomar o remédio e a pressão arterial, o agravamento da pressão arterial continua, podendo levar às complicações inerentes à hipertensão arterial. A hipertensão arterial não deixa de ser um fator de risco importante para doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Só para você ter uma ideia, cerca de 60% dos pacientes que têm um AVC o têm, e esse percentual tem a ver com a hipertensão arterial. 60% dos pacientes que têm AVC, 60% deles, esse AVC foi ocasionado pela hipertensão arterial. 80% dos pacientes que têm infarto, esse percentual também foi facilitado pelo fato desse paciente ter hipertensão arterial. Dá para entender, então, que não dá para brincar com a hipertensão. E, inclusive, por isso, ela deixa até de ser uma doença e ela hoje passa a ser considerada uma epidemia, que tem que ser combatida como tal. Se pode, assim, taxar um período, uma fase de vida que é mais propício, ou a pessoa até na barriga da mãe pode também se constatar, como se constata hoje? Exatamente, excelente comentário. Na realidade, assim, quanto mais idoso, quanto mais velho, mais fácil, mais propício você ter hipertensão arterial. À medida que você vai evoluindo na faixa etária, a chance de você tornar-se hipertenso é maior. Mas, infelizmente, isso não é só assim. Você tem hoje hipertensão arterial intraútero. Você tem hipertensão arterial hoje na criança, no adolescente, no adulto jovem. E o grande problema é o diagnóstico. Se você não diagnosticar precocemente, o que é que vai acontecer? A chance dele ter complicação dessa sua hipertensão é muito maior. Podemos taxar isso também, essa hipertensão de agir como uma bomba, porque agora há pouco teve uma criança de 15 anos que ela estava brincando e de repente sentiu uma dor no peito, ninguém nunca imaginaria que fosse coração e ela sentiu a dor, sentou e ali ela viu quase a óbito, né? Essa sua comparação é muito interessante. Tem uma aula que eu dou de hipertensão arterial para os alunos e que a gente fala definição científica e tal, mas eu faço uma definição filosófica. E a definição é exatamente uma bomba com um pavio aceso, prestes a explodir. E junto dessa bomba, que seria a hipertensão, vários asseclas, vários discípulos. E nós, hoje não mais que ele está inofensivo, mas nós na época, nós consolidamos isso como um conceito de hipertensão arterial, o conceito Bin Laden de hipertensão arterial. É uma bomba prestes a explodir e junto dela todos os seus asseclas, seja a dislipidemia, seja a obesidade, seja o diabetes, seja
o sedentarismo, seja o tabagismo, entre outros. E a nossa alimentação, que contribui para isso? Muito, muito. Por quê? Porque assim, quando a gente fala em hipertensão e alimentação, vem sempre aquela história do sal. Né? Vamos tirar o sal. Na verdade, não. Você tem que diminuir o sal. A necessidade basal nossa de sal é muito abaixo do que nós consumimos. Foi feita uma pesquisa recentemente e mostrou que, você tem ideia do consumo médio de sal do nordestino? Não faço a menor ideia. 20 gramas. Por dia. Por dia. Você sabe qual é a necessidade basal habitual de um ser humano com 70, 80 quilos, uma superfície corpórea considerada ideal? 5 a 10 gramas. 6 gramas. 6 gramas. Então, 4 a 6 gramas já dá o suficiente para manter o nível adequado de ingesta de sal. E a média é de 20. Então, tem algo É verdade, errado. Maneira no sal. De qualquer forma, o sal em si só não é o grande vilão na alimentação. Tem que diminuir o sal? Tem, obviamente. Não tem que tirar o sal, mas tem que diminuir o sal. Mas aí vem as outras coisas. Comer demais, engordar, obesidade, Cachaça. bebida. Tem aquela história, não, quando eu bebo só uma cervejinha, tá, mas o que é que vem junto da cervejinha? Muita coisa. Então, tudo isso aumenta a chance de você tornar-se obeso e, consequentemente, aumenta a chance de tornar-se hipertenso. Doutor Alexandre Negri, de tudo isso aí, alimentação, alcoolismo, fumo e gordura, assim, desses fatores, qual o principal, o mais, assim, o ponta de lança para levar a pessoa a infarto? Excelente pergunta. Não tem. Todos são importantes. Não adianta você querer caracterizar um. Vou te dar um exemplo. Paciente diabético. Paciente diabético, por si só, ele já tem uma chance maior que qualquer outro de vir a ter uma doença coronariana e de vir a ser hipertenso. Existem alguns centros hoje que já encaram o paciente diabético normotenso como um potencial hipertenso. Tanto que as medicações que são utilizadas para esse paciente são medicações visando diminuir o risco dele tornar-se hipertenso. Então, é uma doença vascular, é uma doença inflamatória, é uma doença sistêmica e estão interligadas. Então, o diabético tem doença vascular, a chance dele tornar-se hipertenso... Tipo 1 ou 2? Eu estou falando do diabético tipo 2. O tipo 1, aí a gente teria que falar sobre diabetes. O 2 mexeu comigo. O diabetes tipo 2, ele está mais relacionado à obesidade, está mais relacionado ao tabagismo, está mais relacionado à hipertensão. O diabetes tipo 1 é o diabetes congênito, é o diabetes que o paciente praticamente já não tem insulina. O tipo 2 não, ele ainda tem insulina, mas o grande problema do tipo 2 o que é? Alteração na resistência à insulina. Quem prejudica a resistência à insulina? Excesso de peso, sedentarismo. Então, tudo isso é interligado. Por isso que eu te falo, não existe um fator, são vários fatores. Se você perguntar, não, mas eu queria escolher um, talvez 50% dos cardiologistas digam para você tabagismo. Outros 50%, obesidade. Outros tanto, a própria hipertensão. E assim vai. Então, na realidade, todos os fatores de risco, eles são importantes e devem ser combatidos. Nesse contexto, vale a pena explicar um pouquinho o que a gente chama de fator de risco. Existem dois tipos de fatores de risco. Existe o fator de risco que nós chamamos de fator de risco modificável. Por exemplo, sedentarismo eu tenho como modificar, a obesidade eu tenho como modificar, a hipertensão eu tenho como tratar, o diabetes eu tenho como tratar, mas existem os não modificáveis. Quais seriam? A idade, o sexo, a história familiar. Isso a gente não pode modificar. Então, nesse paciente que tem esses 3 fatores de risco não modificáveis, a nossa ação nos fatores de risco dito modificáveis é fundamental. E a primeira, eu não sou médico, não sou cardiologista, mas a primeira pergunta que, quando a gente chega num consultório com cardiologista é, alguém da família tem histórico? Exatamente. A história familiar é muito importante. A história familiar vai aumentar o grau de risco daquele paciente de vir a ter um evento. Então, quanto mais próximo o parente, um pai, um irmão, um parente de primeiro grau, que teve, por exemplo, uma morte súbita,
que teve uma doença relacionada à hipertensão arterial ou a infarto, a chance aumenta. Não quer dizer que ele vá ter, por favor. Não quer dizer que ele vá ter, mas a chance aumenta. Isso é mais em homem ou mais em mulher? Ótima pergunta. Aí nós temos que dividir. Até algum tempo atrás, os homens eram os privilegiados, entre aspas, para a doença cardiovascular. Hoje nós sabemos que depois de uma certa faixa etária, quando a mulher chega na menopausa, aquela ação protetora que ela tinha dos hormônios deixa de existir. Então, quando a mulher atinge a faixa de menopausa e os hormônios não a protegem tanto, o risco da mulher vir a ter doença cardiovascular se aproxima ao risco do homem. Tem um outro agravante. Antigamente existia uma diferença, né, do estilo de vida do homem e o estilo de vida da mulher. Hoje, praticamente não tem. Não tem. Você vê mulheres tão ou mais estressadas ou trabalhando mais do que qualquer homem. Isso também agravou. Você vê, por exemplo, mulheres fumando mais, mulheres engordando mais, mulheres deixando de fazer atividade física regular. Bebendo mais agora, Bebendo mais, exatamente. Então, tudo isso faz com que elas cheguem junto com o risco do homem em ter mais doença cardiovascular. Até nisso ele quer ser igual, né? Até nisso as mulheres querem ser iguais. Doutor Alexandre, eu tenho um caso na família, um tio da minha esposa faleceu recentemente no Rio de Janeiro, ele é daqui da Paraíba. Um camarada que gostava de caminhar, um corpo físico, né, bem trabalhado, e de repente morre infarto. Lógico que você não pode fazer um diagnóstico do que aconteceu, mas tem pessoa que tem tudo isso, de repente sofre esse mal? Eu posso fazer um paralelo do que você está falando, por exemplo, com uma coisa que foi comoção nacional. Quem não lembra de Serginho, jogador do São Caetano, Exato. que estava sendo convocado para a seleção brasileira e morreu no campo. Atleta, super atleta, totalmente dentro do que nós chamamos de um corpo dito ideal, teoricamente sem nenhuma doença conhecida, mas que quando você vai a fundo, o que é que acontece? Na maioria das vezes tem um motivo. Existem algumas doenças que estão interligadas com a chance de morte súbita. Uma delas é o que nós chamamos de cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença congênita, heredofamiliar, ou seja, passa de pai para filho, e a chance desse paciente, dessa pessoa que tem essa doença, ter morte súbita é muito alta. É tão alta que é contraindicado a prática de atividade física competitiva. Ele tinha isso, mas não tomaram-se as medidas necessárias para evitar que ele fizesse a prática. Outros morrem, você fica sem saber exatamente o que é. Existem algumas pessoas que têm patologias relacionadas à arritmia, alguma arritmia congênita que não foi descoberta. Normalmente, quando acontece, morreu, mas era saudável, não tinha nada. A morte só tinha desculpa, né? Tinha. Se você procurar, você investigar adequadamente, você acaba encontrando o motivo daquela morte súbita. Segundo seus dados, o que o senhor conhece no dia a dia, o que acontece no cidadão, ele morrer, teve um infarto dormindo? É mais ou menos a mesma coisa que acontece no atleta que está fazendo o seu dia a dia ou até no repouso e tem uma morte súbita. Depende da causa, depende do que aconteceu. Depende do fator causal. Se ele tem uma miocardiopatia hipertrófica, ele pode morrer dormindo, porque isso predispõe a uma arritmia maligna chamada fibrilação ventricular. Então, é aquela história que alguns brincam, né? Foi dormir e acordou morto. Na verdade, ele não acordou, ele morreu dormindo e a chance dele ter uma arritmia grave ou uma doença cardíaca grave é muito alta. O aumento da hipertensão nas mulheres aqui no Brasil tem aumentado justamente pelo que o senhor falou agora há pouco, né? Com certeza. O nível de hipertensão arterial, na verdade, o que aumentou também não foi só isso. O que aumentou foi a capacidade de diagnóstico. Nós estamos hoje vivenciando uma tecnologia maior, uma facilidade maior do paciente ir ao médico, ir ao hospital, embora ainda não tão boa como deveria ser, mas isso aumentou. Então, a chance de você diagnosticar também aumentou. A facilidade de diagnosticar aumentou. Um pai com um histórico cardíaco crítico,
a sua descendência, por exemplo, o filho que nasceu, qual o grau de probabilidade para ele ter aquilo que o pai teve? Aí você tem que fazer um estudo genético. Genético, né? Na realidade, assim, o que é que a gente faz de uma maneira geral? Se você vai fazer a sua avaliação, um garoto, sei lá, um jovem de 20, 30 anos de idade, vai fazer a sua avaliação e você faz a pergunta, seu pai tem história familiar? Tem. Meu pai faleceu aos 45 anos de idade, morte súbita. Então você tem que tentar procurar definir o que foi isso, qual a causa dessa morte súbita e tentar relacionar essa causa com o filho. Essa patologia que eu falei de cardiomiopatia hipertrófica é uma delas. É muito comum você ter numa mesma família várias pessoas acometidas. Não quer dizer que aquelas pessoas vão morrer de morte súbita, mas a chance de ter morte súbita é maior. Ou outras patologias que também existem. A cor influencia o branco, o moreno, o negro? Muito boa pergunta. Na realidade, em relação à hipertensão arterial, por exemplo, o que é que nós observamos? A hipertensão arterial no negro, ela normalmente é mais difícil de controlar. E algumas medicações que são usadas de uma maneira geral não funcionam tão bem nos negros. Existem alguns mecanismos que tentam explicar isso, algumas evidências científicas, que não é o caso nosso aqui agora, mas realmente o negro tem uma tendência a ter uma hipertensão, a ter um controle da sua pressão arterial um pouquinho mais difícil que o branco. O que não quer dizer que ele não vá ser tratado, ou que ele não possa ser tratado adequadamente. Claro que pode. Existem hoje medicações que direcionam melhor, até mesmo para a faixa etária, até mesmo para fatores étnicos, como cor. O senhor falou de medicação, eu lembrei aqui, a automedicação, que tem muita gente que faz isso, né? Que pratica isso, leva também à hipertensão? Claro. Existem alguns remédios que são característicos. Quando você chega o paciente, não, olha, eu sou atleta, minha história familiar é adequada, eu como bem, mas de repente minha pressão começou a aumentar. Então você pergunta, você usa alguma medicação? Na maioria das vezes, são aqueles jovens que têm problema nasal, de rinite, sinusite, e usam com muita frequência alguns produtos, tipo Adenax, aqueles produtos para desobstrução nasal, que o uso crônico pode levar, sim, à hipertensão arterial. Toda vez que alguém está hipertenso, primeiro você tem que ter certeza se é hipertensão. Existe a hipertensão do jaleco branco, existe a hipertensão ocasional. O paciente chega no seu consultório já com medo do doutor, você verifica a pressão está alta. Você começa a conversar, explica, ele relaxa um pouco, você verifica a pressão e a pressão vai estar normal. Então, existem vários tipos e todos esses tipos têm que ser investigados, mas principalmente tentar definir a causa. Vou te dar um exemplo. Nesse mesmo rapaz, e ele não faz nada de desobstrução, produto para desobstruir as vias aéreas, mas aparece com um problema sério de hipertensão. Você diagnostica a hipertensão, vai na família, às vezes não tem história, é um paciente que está fazendo atividade física regular, converse, examine. Cada vez mais, infelizmente, a medicina está ficando mais de aparelho e diminuindo a medicina real, que é a conversa e o exame físico do médico. Você conversar com ele ou com a esposa e você faz uma simples pergunta. O nosso amigo ronca, a esposa já se assusta e diz muito. E aí você vai investigar, esse paciente pode ter uma apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono é hoje um dos fatores causais mais importantes de elevação da pressão arterial. Existem diversos sinais, né, que levam a diagnosticar a hipertensão. Existe algum tipo de sinal que é um sinal falso? Por exemplo, aquela aceleração do coração, a emoção, aí a moça está apaixonada pelo rapaz, de repente bate o coração, acelera. Na realidade, em momentos de estresse, seja emoção do namorado, emoção de perda familiar, tal, em momentos de estresse, é natural que a pressão suba. Por quê? Quando você se estressa, o que é que acontece? A liberação de um hormônio, entre outros, o hormônio chamado adrenalina. O que é que esse hormônio faz? Ele provoca vasoconstricção dos vasos.
faz com que o vaso que tinha esse diâmetro, ele diminua um pouquinho. Isso, naquele momento, já faz com que a pressão suba. Por isso que nós sempre orientamos, toda vez que verificar a pressão e a pressão estiver um pouco elevada, espere um pouco, vá tomar um copo d'água, ver se quer ir no banheiro, dar uma relaxada, 20 minutos, para verificar novamente. Além do que, tem um outro problema muito sério. Nem sempre o aparelho de pressão que você está utilizando para verificar a pressão, ele está adequadamente aferido. Também pode dar problema na hora da aferição. Um outro exemplo, pacientes mais gordinhos ou mais fortes, que têm um braço muito grosso. Quase bombado, né? Por aí, o quase bombado. Se ele utilizar um aparelho habitual, o manguito, vai ficar muito pequeno para o braço dele. Então, esse paciente também poderá ter um falseamento da sua pressão arterial. Poderá sair daquele local com um diagnóstico de hipertensão arterial, sem na realidade o ser. Doutor Alexandre Negri, tem aí uns medicamentos que é a alegria de muita gente, de muitos senhores, né? Tem o Viagra, tem o Cialis, e existe aí... Você conhece bem, né? Você não já conheço falou dois nomes, né? não. Você conhece bem, muito bem. A gente constata aí, tem observado pelo Brasil inteiro, casos de pessoas que, infelizmente, vieram a óbito no momento do ato sexual. Essa morte se dá pelo esgotamento físico, que a pessoa excedeu, ou pelo vasodilatador no organismo. Tem relação com o remédio. Exatamente, Na realidade, assim, pode se dar pelos dois motivos. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, só existe uma contraindicação formal ao uso desse tipo de medicamento, certo. Viagra e correlatos. É se o paciente estiver fazendo uso de um determinado medicamento, muito comum de ser utilizado no paciente que tem doença coronariana ou teve um infarto, que são os nitratos. Vou dar algum nome comercial para ficar fácil de entender, certo. Que é muito conhecido, o Isordil, o Monocordil. Os pacientes que fazem uso do nitrato, que é a substância dentro dessa medicação que eu falei, existe uma contraindicação absoluta do uso do Viagra ou correlato. As outras medicações não têm contraindicação absoluta, pode existir alguma contraindicação relativa. Mas essa dúvida você tem que tirar com o médico assistente. Você tem que conversar com o seu paciente, o médico assistente tem que ver se existem outras possibilidades de contraindicação para o uso. A falta de ar em pessoas, isso também pode ser caracterizado um sinal da hipertensão? Pode. Na realidade, tudo pode, né? Na realidade, tanto pode ter algum sinal, como pode não ter sinal nenhum. Esse é o problema. O grande problema é que nós não temos nada que diga só em você olhar o paciente se aquele paciente é hipertenso ou não. Você precisa examiná-lo, estudá-lo, aferir a pressão adequadamente, com o aparelho adequadamente aferido, dentro dos critérios de aferição fornecidos pelas diretrizes nacionais ou americanas. Nós temos hoje diretrizes nacionais que nos orientam, nos norteiam como fazer a maioria dos procedimentos e devem ser seguidas. Na sociedade científica, o que o senhor tem visto, tem avaliado, algum medicamento, alguma droga aí que virá nos próximos dias ou já está sendo produzida para atender exatamente a demanda da hipertensão? Excelente pergunta. Na realidade, assim, o que é que se tem de novo? Ainda já está começando a chegar em alguns centros, mas como nós estamos falando de hipertensão, qual é o grande problema da hipertensão? É o não controle da pressão. E o não controle, quando se trata de hipertensão grave, de hipertensão severa, são níveis elevados de pressão arterial e que, apesar de todos os nossos esforços e do paciente, porque se o paciente não fizer a parte dele, ninguém vai resolver nada, o médico sozinho, o remédio sozinho não resolve, o paciente tem que ajudar. Então, se todos os três envolvidos fizeram todos os esforços e não conseguiram, ele continua com níveis elevados, hoje tem algumas novidades. Uma delas, para ficar fácil de entender, eu vou dizer que seria o marca-passo de tratamento da hipertensão arterial. É um eletrodo que se coloca como se fosse um marca-passo, através de vasos supraclaviculares, e que esse marca-passo vai, podemos dizer, ajudar no controle da hipertensão naqueles pacientes dito hipertensos refratários, que não conseguiram o controle. Como é que está hoje a procura
por parte de pessoas que têm hipertensão com relação a, por exemplo, a desobstrução é o chamado catéter, né? Isso. Como é que tem sido essa procura hoje? Então, assim, aí vamos sair um pouquinho da seara da hipertensão, vamos para a doença coronariana. Exato. Que, na realidade, o hipertenso, não bem tratado, ele pode evoluir, é um fator de risco para a doença coronariana. Vamos exemplificar, por exemplo, o infarto. Quando se tem um infarto, nós temos hoje uma coisa muito boa na evolução, nós temos várias opções terapêuticas. As opções terapêuticas no campo dos medicamentos aumentaram bastante, melhoraram a nossa atuação, a nossa chance de atuar junto àquele paciente e resolver a situação dele. Nós temos a chance de atuar com intervenção hemodinâmica, que é o conhecido cateterismo. O cateterismo, que é a cineangiocoronariografia, a intervenção hemodinâmica, ela vai ser utilizada não só para dar o diagnóstico. Como é que é isso? Você introduz um catéter através da artéria, esse catéter vai subindo e vai localizar a artéria ou artérias obstruídas, ou que tenham chance de obstruir. A partir daí, você define se a conduta terapêutica vai ser só medicamento, vai ser medicamento mais angioplastia, que seria também pelo cateterismo. Esse catéter agora é um catéter especial, ele vai naquela lesão. Vamos supor que isso aqui é a lesão e a minha artéria está assim. Ele vai aqui, insufla um balonete, ele modifica essa estrutura, ele desentope aquela artéria e aí você coloca um estente. O que é o estente? Nada mais é que um suporte metálico para diminuir a chance daquela artéria voltar a obstruir. Não quer dizer que não possa voltar a obstruir, mas diminui muito a chance. E quando essas duas não surtiram efeito, nós temos ainda a tradicional e, na realidade, já com algumas mudanças na atualidade, e muito eficaz cirurgia de revascularização, que o leigo conhece basicamente como a cirurgia de ponte de safena ou ponte de mamária, que é importante salientar que todos esses três métodos, na nossa cidade, estão sendo muito bem conduzidos e muito bem feitos pelos profissionais da área. Doutor Alexandre, pode ficar à vontade. Meu pai, ele é falecido, ele tinha cirrose hepática. Ele foi 9 vezes para o CTI, aqui em João Pessoa, em coma. A 10ª vez, ele foi fazer um exame, ele tinha problema de coração, né, desde criança e tal, e depois de tudo isso, coração crescido. O que é que vinha a ser esse coração crescido? Ele morreu por isso. Na realidade, assim, como ele já tinha desde criança, a gente tinha que ver que patologia ele tinha. Às vezes é muito comum, qual era a área de seu pai? Porque pode ser que ele fosse de uma área endêmica, por exemplo, de doença de Chagas. Obviamente eu não vou aqui diagnosticar, correr o risco de querer dar o diagnóstico ao pai, não tem como, né? Então, existe a possibilidade, muitos pacientes às vezes descobrem que tem o coração inchado ou coração grande, porque tinha, na realidade, uma doença chamada doença de Chagas. Que um dos problemas é na seara do coração e faz com que o coração fique bastante aumentado. O que deixa, assim, um pouco mais estranho é que, normalmente, quem tem isso há muito tempo, provavelmente já deveria estar usando um marca-passo, ele deveria ter problema de arritmias. Não sei se seu pai tinha problema de arritmia. Então, fica difícil querer definir o que ele tinha. Então, existem várias patologias que podem dar isso. Uma delas, doença de Chagas. Você pode ter o coração grande, por exemplo, depois de uma hipertensão maltratada. O paciente que tem uma hipertensão arterial, que não cuida adequadamente, enquanto ele é hipertenso, o coração ele é musculoso, ele faz força para compensar aquilo. A partir do momento que esse coração não recebe ajuda, ele começa a perder essa força e começa a dilatar. Evolui para o que a gente chama de cardiomiopatia dilatada, que pode ser hipertensiva, pode ser depois de um infarto, pode ser por doença de Chagas, pode ser depois de uma crise de tireoide. Às vezes acontece você ter uma cardiomiopatia dilatada. Existem várias opções. Não dá para a gente aqui fosforilar em cima do que aconteceu com o seu pai. É verdade. E de quanto em quanto tempo o cidadão, a cidadã, eles devem comparecer ao médico, fazer um check-up? Muito bom. Como eu falei para você antes, existem as diretrizes, os guidelines, tanto nacionais como internacionais.
Por exemplo, o que é que a OMS recomenda? Que pelo menos de 2 em 2 anos. Mas isso vai variar de caso a caso. Vamos colocar, por exemplo, o que você falou do seu pai, que é um paciente grave. Então, um paciente grave, ele deve ir todo ano. Dependendo da gravidade, dependendo do controle, ele pode ir de 6 em 6 meses. Isso vai depender caso a caso. A medicina, hoje nós temos muitas diretrizes, muitos guidelines que ajudam a conduzir adequadamente o paciente. Mas em nenhum momento essas diretrizes ou esses guidelines devem tirar o que o médico tem de principal, que é a competência pessoal e o bom senso. Não é porque a diretriz diz que eu só devo avaliar aquele paciente a cada 2 anos, se eu estou vendo que aquele paciente é um paciente mais grave, é um paciente que precisa ser visto com mais intensidade, com mais frequência, ele tem que ser visto mais a miúde. Doutor Alexandre Negri, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado por essa aula aí. E com certeza muita gente está tirou dúvida, né? E espero que sim. Se quiser contactar com o senhor, tem algum e-mail, algum Facebook? Pode ligar para o consultório. Qual é o telefone? 83, o DDD daqui, 3222-7870. Ok, muito obrigado. Bom, tudo de bom. Felicidades. Tudo de bom. A você também o nosso muito obrigado. Até a próxima.